Isso aí é o que ele tinha a dizer sobre isso, tá? Obviamente não quer se meter, já tem problema demais. Não quer se meter nessa confusão. Então, tudo isso faz parte da democracia, tá tudo bem. Não. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa Reage no ar, mais um episódio. E hoje para falar de novo do presidente Lula, dos discursos do presidente Lula, porque muita coisa acontecendo no Brasil, à margem do executivo, ou não tão explicitamente com a participação do presidente. Fica parecendo que o presidente não está trabalhando, que não está discursando, que não está em campanha para 2026, que não tem um discurso encaixado ou em vias de se encaixar para 2026. Então hoje a gente vai comentar aqui dois trechos de um mesmo discurso, num evento sobre o PAC, aliás, o último evento de lançamento de obras do PAC nesse governo, né, ao fim do terceiro ano do seu terceiro mandato. Um discurso importante, dois trechinhos para a gente comentar e sentir o pulso do discurso do presidente Lula. Quem está com a gente hoje é o Jefferson Perleberg, meu parceiro de Estadão Analisa, o Claudião da Luz está de férias. Então, Jeff, solta o vídeo. Menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Segura aí, Jeff. Vai fazer agora um resumo das conquistas, especialmente na área econômica. Ele falou da inflação acumulada, menor e tal. É engraçado ver o presidente Lula falar disso. Se ele elogia o controle da inflação, que crescia no começo do seu governo, ele precisa elogiar, mas não o fará, o Banco Central que aumentou a taxa de juros, né? Aliás, mantida em 15%. Por causa disso, dessa insistência contra as gestões do próprio Lula, do seu governo, por causa disso, a inflação voltou, pelo menos para o limite máximo de banda de tolerância da meta. A meta de inflação estabelecida por eles, pelo Haddad, pela Simone Tebet, pelo governo, junto com o Banco Central, meta de 3%. Os estímulos do governo Lula, nesse discurso ele faz referência também à PEC da transição, desde o início do governo, os estímulos bilionários ao consumo, os estímulos à geração de demanda, artificiais desses estímulos, produzindo inflação, concorrendo para a inflação. Se a inflação baixa, se ela recua, porque em determinado momento do governo dele a comida estava cara. Você lembra do preço do café, a carne? Se a inflação recua, e que presente, hein? Recua, já nós estamos próximos do ano eleitoral, recua em função do trabalho do Banco Central. Então quer dizer que a crítica à taxa de juros estava errada? O discurso fica fácil assim, né, presidente? Toca, Jefferson. O maior crescimento da massa salarial do Brasil. Nós temos aumento do salário mínimo que fazia 7 anos que não era reajustado. Refeição que não era 10 anos reajustada a merenda escolar. Imposto de renda que não era reajustado a tabela há 7 anos. Tudo isso significa um pouquinho mais de dinheiro no bolso do povo. Segura, Jeff. Ele vai falar agora esse é o grande discurso dele, tá? Aqui a gente faz análise do discurso e projeta o texto para 2026. Esse é o texto dele. O vídeo, esses dois trechos combinados, que nós veremos aqui no programa de hoje, esses trechos, eles expressam o discurso eleitoral de Lula para 2026. Não terá bandeira para a área de segurança pública, um tema muito importante de 2026, mas as gestões no parlamento, via sobretudo Hugo Mota, lhe tiraram qualquer chance de tentar constituir uma bandeira em segurança pública para si. O foco vai ser esse aí, na diminuição da desigualdade, na melhora de vida das pessoas. Esse é o eixo. E esse eixo é o da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É o eixo irradiador, a partir do qual o discurso de diminuição da desigualdade, de tomar dos mais ricos, de cobrar dos mais ricos para aliviar para os mais pobres. Esse é o discurso altamente competitivo de Lula para 2026. E agora ele vai falar sobre o imposto de renda, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ele tem falado sobre isso vai ser uma marca do seu discurso também, você pode esperar. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 se constituindo numa espécie de 14º salário, porque quem ganha, vamos dar um exemplo aqui, 4.600, ele vai falar um valor desse, 4.600, 700, 4.800 reais, terá, não pagando imposto de renda, algo como R$4.000 de acumulado, né, no ano. Ele vai falar, é quase um 14º salário, é um 14º salário. Pode esperar, essa vai ser uma marca
de Lula na campanha para 2026. Solta, Jeff. O imposto de renda parece pouco, eu queria mais. Mas eu sei da correlação de força. E eu aprendi que quem tudo quer, nada tem. Eu apenas fui ficar com aquilo que é possível. E propusemos um desconto de R$5.000. Sabe quanto vai dar para uma pessoa que ganha 4.800, João? Vai dar R$4.000 por ano. Ou seja, um 14º salário. Isso vai permitir que a pessoa melhore de vida. Esse país, gente, vocês que são mulheres e homens jovens, esse país, não há muito tempo atrás, tinha uma coisa chamada Frente de Trabalho no Nordeste, que não servia para nada. Mas toda seca tinha uma frente de trabalho. Esse país, não faz muito tempo, esse país levava cesta de dentadura para as pessoas experimentarem se servia na boca dele ou não. E sobretudo em época eleitoral. Ou seja, um país assim não vai para lugar nenhum. Então é preciso mudar. E nós estamos mudando. Esse sonho do mais especialista é uma obsessão que eu tenho. Para o povo mais humilde, que não tem plano de saúde. Segura. Esse é um programa em que ele investe muito, né? O evento é sobre o PAC, ele falou sobre a transposição das águas do Rio São Francisco, fez um longo discurso sobre a importância dessa obra, de levar água a regiões desérticas do Nordeste, e quando ele fala, agora há pouco, nesse trecho em que ele falou sobre levar dentadura, frentes de trabalho no Nordeste, ele está mostrando como era antes do advento, por exemplo, da transposição das águas do Rio São Francisco. E aí, agora, nesse trecho, falando sobre saúde, foi uma das razões porque transformou o Alexandre Padilha ministro da Saúde, porque a coisa não estava andando no Ministério. Esse programa Mais Especialistas é uma tentativa de reeditar o efeito político-eleitoral que teve o Mais Médicos. Muito investimento discursivo também nesse programa Mais Especialistas. Vamos ouvir. Que depende único e exclusivamente do SUS, a pessoa vai na primeira consulta e morre sem ter chance de ir na segunda. Hoje não morre mais por conta do remédio, porque a gente dá os remédios de graça. Mas a segunda consulta, ele não consegue. Demora 10 meses, 11 meses, 12 meses. E se ele faz a segunda consulta e pede uma tomografia, a ressonância magnética, é mais 10, 12 meses. E a doença não espera, o cara morre. O discurso do presidente Lula está muito afiado. Ao longo desse terceiro mandato, durante quase todo esse mandato, muitas vezes, se não todas, eu percebi cansado, irritado, sem paciência para discursar, porque na cabeça dele o governo não tinha entregas. Claramente, ele estava insatisfeito com o seu governo. Mas a partir do momento em que ele encaixou esse eixo, e o marco da virada no seu discurso é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, porque dessa forma ele cumpre uma promessa de campanha, era um tabu essa isenção, e ao fazê-lo, ganha segurança para novas promessas que ele tem feito, por exemplo, o fim da escala 6x1, promessa, nada a ver com ser factível ou não, promessa, discurso, faz sonhar, tarifa zero no transporte público, tudo isso deriva daí. A partir desse marco, o discurso dele mudou. Ele está solto, está competitivo, ganhou uma jovialidade no discurso. Interessante observar, pensando em 2026. Solta, Jeff. Custa caro. Mas é caro salvar uma vida? Qual é o preço de salvar uma vida? Qual é o preço de dar às pessoas pobres o direito de ter o mesmo tratamento que tem o presidente da República? É isso que a gente tem que ensinar esse país a fazer. Segura. O pessoal não pode deixar passar. Não tem ninguém recebendo no SUS o mesmo tratamento de saúde que o presidente da República tem, tá? Também não vamos exagerar. Querer que as pessoas tenham o mesmo nível de tratamento do presidente da República é altamente desejável. Mas Lula, quando fica doente, quando tem algum problema, alguma coisa vai pro sírio-libanês, né? Certo? Então, calma. Toca, Jeff. Esse país não pode ter governado uns que tem e os outros que são invisíveis. Segura. Eu estou muito tranquilo. Esse negócio dos invisíveis, né? Isso também está muito presente no discurso dele. Ele testa os discursos, né? Por isso toda semana eu fico vendo os discursos dele. Ele testa os que têm e os que não têm, né? Uma espécie de nós contra eles. É a lógica constitutiva do discurso competitivo dele, Congresso inimigo do povo. É essa
É essa Constituição. E agora aqueles que têm, e não são mais os que não têm, são os invisíveis. Ele tem insistido, isso é um elemento novo no discurso de Lula, a ideia do invisível, dos que têm e daqueles que são invisíveis. O discurso da justiça, também da justiça tributária, está tudo contido aí. Ele vai testando o discurso e testando a reação dos mercados. Quando eu falo mercado, é o mercado consumidor dele, né? Quem está ouvindo, assistindo. Toca, Jeff. Como está acontecendo no Brasil, essa desavença da Câmara é pouco da democracia. Segura. Isso aí foi tudo que ele disse, tudo que ele tinha a dizer, tudo que ele disse e tinha a dizer sobre os atos na Câmara do presidente Hugo Mota contra o deputado federal Glauber Braga. E sobre a censura praticada por Hugo Mota. Tudo isso aí é o que ele tinha a dizer sobre isso, tá? Obviamente não quer se meter, já tem problema demais, não quer se meter nessa confusão. Então tudo isso faz parte da democracia, tá tudo bem. Não, o que aconteceu foi muito grave. É uma afronta à democracia, a censura liderada por Hugo Mota. Mas ele não quer esse problema. Só disse isso, Toca. Estava desabituado a isso, sabe? Esse país está mudando para melhor. Pode ter certeza que nós vamos entregar esse país civilizado à sociedade brasileira. Pode ter certeza. E para ele ser civilizado, os prefeitos têm que ter direito a fazer uma obra. O governador tem direito a ter um projeto. E o governo brasileiro tem a obrigação de utilizar esse compartilhamento para que a gente possa unificar, sabe? Não unificar ideologicamente, mas unificar no tratamento civilizado que a gente tem que dar para a sociedade. Se o direito a uma obra para o prefeito, para o governador, se civilizasse esse país, seria fácil, já estaria civilizado. Que tem de obra entregue para prefeito, para governador, obra inclusive que não foi nunca terminada, que tem de obra do PAC parada, tem novas abertas, né? Não, isso não vai acontecer, não vai entregar não vai entregar o Brasil civilizado. Ainda que para ele mesmo, como presidente, ou para o próximo, não vai. Talvez entregue com a inflação controlada, já vai estar de bom tamanho. Esse foi o Andreasa Reage dessa semana. A gente volta na semana que vem com mais um vídeo analisando o discurso. Tchau, meus amores.